A igreja Hillsong ficou conhecida por conta de suas músicas e, infelizmente, também por conta de seus escândalos. Tornou-se uma mega igreja com mega problemas. Um documentário, exibido recentemente, mostrou boa parte desses problemas. Mas, pastor Rodrigo, por que comentar sobre esta igreja lá longe de nosso país? Porque inúmeros pastores, infelizmente, aqui têm seguido o mesmo caminho dessa igreja. Pode ser até que o seu pastor esteja andando a passos largos no mesmo caminho da Hillsong. Caminho este que, no final, é sempre de vergonha, escândalo e horror. Vamos mostrar um pouco, alguns trechos desse documentário e mostrar como inúmeras igrejas brasileiras são idênticas a elas e estão caminhando para os mesmos escândalos. Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Vamos lá. Eu quero começar falando sobre o seguinte. O tanto de dinheiro e de fama que a igreja Hillsong tem ou tinha é proporcional à quantidade de heresias e de escândalos. Vamos lá, vamos começar por esse trecho aqui. O documentário tem alguns anos, na realidade, eu nem lembro quanto tempo, mas enfim, vamos lá. Um pequeno resumo aqui. Justin Bieber, a Vanessa Hudgens e Chris Pratt. A música é inacreditável, pessoas famosas frequentam a igreja, parece um show de rock. Liderando o caminho está o fundador e pastor sênior da igreja, Brian Houston. A Hillsong conseguiu, de alguma forma, influenciar os círculos mais poderosos de todos. Que honra estar na Casa Branca, na sala do gabinete. Você ficou surpreso quando tudo meio que desabou? A igreja caiu em desgraça. Carl Lentz está trabalhando no controle de dano. O tamanho da... Eu peguei esse trechinho para mostrar o tamanho da influência. Tem muito no documentário, fala sobre igrejas por todo o mundo, as músicas ouvidas em todo o mundo. Eu gosto muito das músicas. Acho que tem muita música boa. Enfim, faculdades, escolas, e aquilo ali que seria o ápice da influência. O cara chegou até a Casa Branca, né? Aos olhos do mundo, né? Aos olhos do mundo. E aí ela perguntou ali, você... Olha lá, peraí. Me surpreende. A Hillsong Ele acabou de falar aí, vai. Nada na Hillsong me surpreende. Porque a moça perguntou, você ficou surpreso quando desabou? Isso é uma coisa interessante. Olha o tamanho, gente, olha a quantidade de gente. Quando nós falamos, olha, isso aí é antibíblico. Geralmente as pessoas respondem assim, seu fariseu invejoso, menos julgamento, mais amor. Vejam quantas pessoas estão sendo tocadas, impactadas, salvas, transformadas, faculdades construídas, a influência desse homem. Ah, você diz isso porque não tem a influência dele. E por aí vai. As pessoas, elas não entendem que a heresia, o erro é destrutivo. Jesus falou sobre duas casas, uma edificada sobre a rocha, outra edificada sobre a areia. A casa falsa, ela sobrevive sim por algum tempo. Ela sobrevive por algum tempo. Quando está tudo ensolarado, parece que não há diferença da casa edificada na rocha e da casa edificada na areia. Um leigo olha e fala, é tudo igual. Pare de ser tão chato. Você não está vendo que as duas casas parecem? Estão de pé, lindas. Na realidade, essa aqui edificada na areia até me parece muito melhor, porque justamente porque não teve um fundamento, cresceu tão rapidamente, foi construída tão rapidamente. Pare de ser chato, invejoso. É porque essa casa é bonita e aquela outra não. E aí acham isso. Simplesmente acham isso, são invejoso e por aí vai. Mal sabem que um dia as coisas caem. O engenheiro, aquele que estuda, ele fala, eu sei que isso aí não vai ficar assim. Perguntaram aqui pro rapaz, você ficou surpreso? Ele disse, não, porque eu conhecia o fundamento dessa igreja. Então isso é importante pegar isso aqui para mostrar, tá vendo aquela outra igreja? Ela tem o mesmo fundamento podre dessa igreja aqui, ó, o mesmo. Você acha que vai ter um destino diferente? Então, é doideira. É doideira. Não vai. Deixa eu mostrar aqui um segundo trecho desse documentário. Vamos lá. Experimentávamos as pessoas carregando bandejas com lanches e outras. Aqui ela está começando. Como é que era estar, né, na igreja, na Hillsong? Como é que era para a pessoa que chegava lá pela primeira vez? Isso aqui, eu acho que é o meu primeiro ponto. Se a casa está cheia, logo estamos tendo avivamento. Essa é a perspectiva de muito pastor e de muito crente. Outras coisas. Já tinha aquela empolgação, agitação. Assim que as portas abriam, a gente via um grande cartaz dizendo bem-vindo ao lar, você pertence aqui. Bem-vindo ao lar, você pertence aqui.
Olha que... Você não vê isso aqui em muitas igrejas brasileiras? Oh, aqui é sua família e por aí vai. É óbvio que é mesmo, mas é a questão do marketing, né? Da igreja Smile. Venha como você é. A primeira coisa que você vê é uma equipe de boas-vindas. Geralmente são as pessoas mais legais. Falavam, Richard, você é incrível, estamos felizes de ter você aqui. Podemos ver grandes coisas para o seu futuro. A gente... Oh, você é incrível, você é demais. É isso, você nunca viu nessas igrejas aqui no Brasil? Plaquinha, eu já vi, na minha cidade tem. Jesus te ama para ímpios que estão lá fora e tal. Eu já expliquei isso em outro vídeo, não é assim que se evangeliza. Mas tá bom. Você é chato demais, né? Eu sei. Vocês são muito chatos, vocês são muito fariseus. Ficam vendo pelo em ovo. te ama muito. É isso. Então, em primeiro lugar, é isso que a gente vê. Essa questão do se a igreja é grande, logo é de Deus. Os movimentos de crescimento de igreja, eles juram prezar pela fidelidade. Mas eles medem o que é de Deus se está crescendo. Está crescendo? Então é de Deus. E essa questão do... Eu vou falar disso mais à frente, vai? Sobre a igreja Smile. Marqueteira. Então, vamos aqui para o segundo ponto que eu quero falar, que é uma característica da Hillsong, na minha opinião, de muitas igrejas, que é um evangelho sem cruz. É um evangelho comercial. Né? Tem um trecho do documentário em que eles dizem assim, as pessoas se vestem do jeito que querem, eu posso ser quem eu quiser. Eu posso ser quem eu quiser. É o famoso, você não precisa mudar para estar aqui. É um evangelho comercial. O cliente tem sempre razão. Vamos tornar o ambiente agradável ao cliente. E, obviamente, dando a base bíblica para isso do Jesus não julgou, a prostituta, Jesus comeu com pecadores, o não julgueis e por aí vai. É óbvio que nós sabemos que Jesus foi extremamente misericordioso, que a graça é para qualquer um e devemos anunciar isso. Que é boa notícia, não importa quão depravado você esteja, venha. Venha, se você está cansado, sobrecarregado e oprimido, venha. Essa é a mensagem do Evangelho, é o convite para o pecador, que não importa quão fundo ele tenha ido no pecado, há salvação para ele. E a gente concorda com isso. A questão é que isso é a parte final do Evangelho. A primeira parte, que é a mensagem do arrependimento, ela é arrancada nessas igrejas. Só se fala da parte final. A graça, Jesus, Deus é amor, que Deus amou o mundo, e é verdade isso. Mas essa é a parte final. A primeira parte é arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É como se eles pegassem apenas a primeira parte, arrependei-vos, arrancasse, e ficar só com a segunda, o reino dos céus, que é alegria, que não é comida nem bebida, mas alegria, é vida, é justiça. Só isso. A primeira parte eles arrancaram. Um evangelho pela metade é um evangelho mentiroso por completo. Eu me lembro de uma dessas igrejas Smile, tão sorridentes e tal, sensíveis ao ímpio, um pastor dizendo assim, o Deus irado dos religiosos. Mas a mensagem da ira de Deus sobre o pecado é a mensagem inicial do evangelho. Paulo começa em Romanos 1,16 pregando o evangelho. E ele começa pela ira de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, por aí vai. Romanos 1,18. Mas a perspectiva deles não. O Evangelho ele não fala sobre o pecado, nada disso. Mas o Espírito Santo ele veio para convencer do pecado. Mas falamos isso e eles respondem, vocês são fariseus. Os cristãos bíblicos são fariseus. Eles, com roupas sensuais, sem entendimento de doutrinas básicas da fé cristã, eles são os livres da lei. Como eles disseram ali, o culto parece um show, a música legal, as roupas modernetes, é uma marca. É uma empresa que conseguiu identificar um nicho e vender o produto que o seu cliente quer. Um produto religioso descolado. Eu quero religião, mas não aquela tradicional. Eu quero um cristianismo, mas do meu jeito. Tem esse produto? É um nicho, eles perceberam esse nicho. E muitas igrejas não têm exatamente essa estética, toda essa mensagem. A maioria porque reflete esses valores da Hillsong. Reflete o estilo da música, o culto parece um show. Por quê? Porque muitas vezes, infelizmente, na maioria desses casos, esse culto que parece um show, as luzes e tal, reflete esses valores da igreja modernete. Tem um termo até para isso também, para esse tipo de igreja, seeker sensitive, ou seja, sensível ao que busca. Ou seja, é uma igreja focada em tornar o culto agradável ao ímpio. O Rick Warren é um dos grandes nomes para... Vou fazer um vídeo só sobre ele.
sobre isso, sobre o culto sensível ao não crente. Ele explica no seu livro Uma Igreja com Propósito, que é um livro sobre como encher a igreja. Ele diz que, no começo do livro, ele fala que o objetivo não é esse, o maior, é a igreja ser saudável, mas o tempo todo ele só fala sobre crescimento. E aí ele fala, olha, temos que fazer um culto sensível ao não crente. Ele chega até a contar que a igreja dele, ele saiu fazendo pesquisa de opinião, gente, na redondeza da igreja, que tipo de igreja o povo gostaria, que tipo de música e por aí vai. Então, é isso, o culto sensível ao não crente. Ok, se for no sentido de uma linguagem que se conecta com o ímpio, maravilha. Mas isso muitas vezes, o culto sensível é uma desculpa para um evangelho comercial. É isso mesmo, a ideia de identificar um nicho. Isso é tão sério que eu sei de casos aqui no Brasil, igrejas inspiradas no Rick Warren, em que o culto era o seguinte, tinha um coffee break no meio do culto. Um desses pastores inspirados no Rick Warren, ele um dia estava em um culto, em uma igreja, e as pessoas estavam começando o culto com oração. E esse pastor disse o seguinte, por que ao invés de começar com oração o culto, você não deixa uma pessoa pintando ali um quadro, assim as pessoas vão ficar mais relaxadas e tal. Ou seja, começar o culto com oração, a igreja que é casa de oração, está errado. Essa é um absurdo, mas está aí presente em muitas dessas igrejas. É um negócio assim completamente doido. Terceiro ponto, e talvez um dos pontos mais principais e importantes, talvez o grande ponto que explica a queda dessa igreja e de tantas outras aqui que vão seguir o mesmo caminho. O desejo por grandeza. E aí deixe-me mostrar esse trecho da entrevista, do documentário, em que essa mulher está narrando um pouco a origem da Hillsong e falando um pouco sobre essa origem pentecostal e a teologia da prosperidade. E aí vamos lá. E em algum momento nos anos 80, as coisas mudaram. O Brian queria muito começar a expandir. Brian Houston, o fundador da Hillsong. Mas éramos só uma igreja pequena, suburbana. Não sabíamos como realmente alcançar as pessoas. Então o Brian viajou para os Estados Unidos e fez amizade com um cara chamado Casey Trait. Você pode prosperar na sua alma. Você pode superar esses negativos. Saibam que alguns de nós, sem sombra de dúvida, somos filhos dele. Sou jornalista. Gente, eu sei do problema. Você provavelmente está vendo aqui, aquela mulher, pelo que parece, era membro da igreja. Rapaz, como é possível fazer documentário de uma boa igreja pegando um membro que saiu da igreja? Uma igreja maravilhosa. Vamos pegar uma igreja boa, uma igreja cristã, de verdade, doutrina bíblica e tal. Você consegue fazer um documentário desse também. Eu sei disso. Mas por que eu estou mostrando esses trechos? Porque a gente vai ver, isso aqui é ela interpretando, mas você tem a fala do pastor. Eu vou mostrar alguns trechos aqui. Ela falando, descrevendo a igreja era assim, aí teve um momento que mudou, o pastor queria, eu quero expandir, eu quero crescer aos olhos do mundo e tal. E você tem essas falas aqui. Você viu a fala ali daquele pastor pentecostal falando sobre prosperidade. Então, esse é o grande problema, essa é a grande questão. Que a teologia da prosperidade não é só um desejo por dinheiro, mas por grandeza, por sucesso. E 1 Timóteo 6,9 declara, aquele que quer ficar rico, ele se atormenta, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns até apostataram da fé. É isso que é o grande problema, na minha opinião. Os escândalos têm a ver com essa teologia da prosperidade. Esse é um dos pontos, tá? Mas um dos pontos principais. A teologia da prosperidade, ela estimula a cobiça humana. E, obviamente, por isso ela atrai tantas pessoas. É como um traficante. O pastor é um traficante, que ele prende as pessoas através do seu vício, a cobiça. E por isso essas igrejas crescem tanto. Elas falam o que o povo quer ouvir. Paulo diz que nos últimos tempos os homens iriam se cercar de mestres que pregam aquilo que eles desejam ouvir. Não há nada que as pessoas mais desejam ouvir do que sobre venham, vocês serão grandes, ricos, um sucesso aos olhos do mundo. E Paulo está dizendo, nessa cobiça, muitos se apostataram da fé. Quando você coloca a riqueza, o desejo de grandeza como meta de vida, você vai negligenciar seus valores. Isso é fato. Eu gravei aqui um vídeo esses dias. Assista. O que é amor ao dinheiro. Então, isso é muito, muito forte. E agora, quer ver? Vamos ver um trecho aqui da fala deles. Deixa eu aumentar aqui.
interessante do movimento pentecostal é que existe um mensageiro especial, e esse mensageiro especial foi ungido por Deus para trazer a mensagem, e parte dessa mensagem é a prosperidade. Tão certo quanto eu falo pelo Espírito de Deus, essa é uma palavra para uma pessoa agora. É Deus penetrando no seu coração. Ele queima dentro de você e você precisa fazer um voto de fé de $1000. Ah, Bob, você não podia dizer 25, não! O evangelho da prosperidade é quando você aceita Jesus, então deve esperar bênçãos em termos de prosperidade financeira. Você será abençoado e convidará outros depois de rogar e eles serão abençoados também. Você quer? Você vai conseguir. Saúde, riqueza, sucesso. Eu tô aqui para dizer hoje que vocês têm a chance de aumentar a sua renda. Louvado seja Aí o Deus. Brian pensou, uau, podemos mesmo fazer isso? Vou fazer um pouco disso também. Ele voltou com tipo cifrões nos olhos. Foi aí que a verdadeira mudança aconteceu. A igreja que vejo é uma igreja de influência. É uma igreja tão grande em tamanho que a cidade e a nação não podem ignorá-la. O Brian Houston divulgou uma declaração de missão que foi intitulada A Igreja que Vejo. Ele falou sobre querer uma igreja que enchesse estádios e influenciasse cidades e se espalhasse pelo mundo. É uma igreja que cresce tão rápido que os prédios lutam para conter o crescimento. É uma igreja que cresce tão rápido que os prédios lutam para conter o crescimento. É isso. É o desejo pela grandeza. Eu me lembro de uma vez que eu fui a uma conferência e um pastor falou assim, Deus me deu um sonho. Deus me deu um sonho. E ele falou, eu tinha um sonho de ter uma igreja nos Estados Unidos. E agora Deus me deu. Eu sei, não é só que ele está usando mal as palavras no sentido de meu, mas eu pensei, por que nos Estados Unidos e tal? Eu saí da minha casa, abandonei tudo para vir aqui para servir a isso, porque ele tem um sonho de dizer, tem uma igreja nos Estados Unidos. Não é porque ele falou, eu vejo que as pessoas nos Estados Unidos estão tão perdidas e Deus dá um clamor desesperado no meu coração para ser instrumento de salvação naquele povo, e eu sempre tive um desejo, Deus colocou... Não era um sonho de ter nos Estados Unidos. Assim como dizem, eu tenho um sonho de ter um avião, e tem pastor que fala isso aí. Então é um negócio assim, absurdo. Absurdo. Tá vendo a questão da grandeza? O salmista diz, Senhor, não é soberbo meu coração, não ando à procura de grandes coisas. Eu creio que o pastor, ele deve ter não um desejo desesperado para que a igreja cresça. Esses movimentos de crescimento de igreja que a gente vê por aí. Pois se é assim, ele é tentado a dar um falso evangelho. E aí a igreja pode até estar cheia, mas o céu vazio. Porque se a meta, o que mede o nosso ministério é o tamanho da igreja, esse é o grande critério, você vai começar a mudar coisas. Se você estiver pregando o evangelho de maneira fiel, como Jeremias pregou por anos e não aconteceu nada, você vai julgar, eu não estou pregando o evangelho fiel porque as pessoas não estão se convertendo. Logo, eu tenho que mudar. Então, colocar o crescimento como meta, como critério que estabelece a saúde da igreja, como o Rick Warren estabelece no seu livro Uma Igreja com Propósito, é um problema terrível. Então, o desejo do pastor deve ser sim por ser fiel, pois não há outro jeito de as pessoas serem salvas, a não ser por meio do evangelho fiel. Agora, se por meio da fidelidade virmos milhares de pessoas salvas, como Jesus que arrastou multidões, como a igreja primitiva, numa pregação, 3.000 pessoas se converteram. É claro que é isso que nós desejamos, é por isso que nós oramos. E a gente o tempo todo, Senhor, vê se há em nós algum caminho mau. A gente está sendo vagabundo, não estamos trabalhando de maneira correta. Senhor, veja se há em nós algum pecado. Amém. E nos ajude, porque esse é o nosso desejo. Pregar o evangelho com fidelidade, para que muitas pessoas se convertam. Mas, e se por meio da fidelidade acontecer como Noé? Como aconteceu com Noé. Noé pregou e ninguém entrou na arca. Ele era pregador da justiça. Ou Jeremias, que pregou e o povo continuou ouvindo os falsos. O que Jeremias fez? Não, deixe-me mudar a mensagem. Esse é o problema, então, de ter o crescimento como meta, como aquilo que avalia e que mede o que de fato é fiel. A fidelidade é medida a partir do crescimento. Isso é um problema. Eu sei dos pastores que não pregam o evangelho, que são preguiçosos, não têm amor, e ninguém vai à sua igreja e tem tudo a ver com isso. E usam como desculpa a fidelidade. Eu sei disso. Mas o crescimento não é o critério a medir a fidelidade de uma igreja. Mas esses movimentos, como você está vendo aqui, e vários outros no Brasil,
tem o crescimento como critério que avalia o que é fiel. É fiel se cresceu. Isso é muito ruim. E aí, a gente começa a ver os escândalos, como nós vimos no caso aqui. Opa, isso aqui, daqui a pouco eu mostro. O pastor Carl Land, que eu não vou mostrar aqui no documentário. Esse figurinha aqui, ó. Esse aqui, deixa eu achar. É esse carinha aqui. Que descolada, calcinha rasgada. Ele é o pastor do Justin. E ele encarna muito o espírito da Hillsong. Sensual. Tem uma foto dele que, gente, pelo amor, eu não vou mostrar, porque assim, o umbigo dele tá aqui, a carça tá lá embaixo. Ele foi pego em adultério, ele mesmo confessou. E aí você nota isso também, voltando aqui à questão da cobiça lá, desejo de ser grande, riqueza, isso demonstra um coração soberbo. E é visto também nessa sensualidade, o desejo de mostrar o corpo e por aí vai. Você nota vários pastores brasileiros, camisetinha justinha, abração, ó que lindo. O que você está querendo, pastor? Está querendo pegar as irmãzinhas? Esse era o objetivo dele. 5 meses, no documentário é mostrado a mulher, ele confessando, enfim, ficou 5 meses com a mulher. Isso é uma coisa concreta. No documentário, porque ele mesmo confessou. No documentário também tem acusações lá do início, aí eu não sei, mas uma coisa concreta é esse adultério que ele mesmo confessou. Outra questão que a gente vê em relação a ele, nesse que foi o pastor do Justin, ele materialista, documentário mostrando ele com roupas caríssimas, peças de $15 mil. E aí, olha, é um negócio doido, gente, isso aqui, né, esse vídeo aqui, ó, um pastor da Lagoinha, André Fernandes, fizeram a pergunta para ele porque ele tinha um Rolex, né, e ele explicando, isso aí não atrapalha, tal, a mensagem do evangelho, isso aqui lá, e bababá, e por aí vai. E não é uma apologia à pobreza, gente, de modo algum. Isso não existe no protestantismo verdadeiro. Isso tem lá no catolicismo, de forma alguma. Mas é simplesmente a seguinte questão. É vaidade. O Ed Bernays foi o grande sobrinho do Freud e o pai do marketing moderno. Ele entendia o seguinte, as pessoas não compram as coisas pelo seu valor intrínseco, mas por status. Tem um produto lá que é mais caro, mas é melhor? Maravilha. Mas e se o valor atribuído a ele tem mais a ver com a marca, o que a marca fez? Porque a marca soube fazer o povo de otário para aumentar o preço, mexendo com a cobiça das pessoas. Muitas coisas são assim. Muitas coisas são pura ostentação. Então, como eu disse, nenhum problema. Aquilo que é bom na sua casa, um produto, seja uma escada. Essa aqui não dá para vocês verem, mas tem uma aqui. Essa aqui é 300, aquela outra ali é 50. Mas essa aqui, ela é mais produtiva, ela vai resolver o meu problema. Se eu tenho dinheiro, é avareza comprar de 50. Eu compraria de 300, porque ela é mais efetiva. Mas muitas coisas, como o tal do relógio, você vê que não tem nada a ver com uma roupa de 15 mil. É óbvio que tem roupas boas. Muito daquilo ali tem a ver com a marca mesmo. Simplesmente colocou a marca, pum. Que a gente sabe. Eu sei, já estou aqui na minha cidade, pessoas que vão lá em São Paulo, compram a roupa, depois taca a marca. Lá em São Paulo, a mesma roupa é 100. Chegou aqui, colocou a marca, é 1.500. É disso que eu estou falando, é sobre isso. É sobre isso. Ou seja, relata um coração mesquinho, pequeno, que quer se identificar como grande. Então, é isso. É uma coisa muito terrível, muito feia. E é isso que a gente vê aqui também no Brasil. Essa ostentação, que não é... Um pastor não deveria ser assim. Por fim, quinto problema, acobertamento de escândalo. Ali no documentário, a gente vê essas questões, mas lá no final do documentário a gente vai vendo essa... É claro que essas coisas são sempre difíceis de analisar. A gente sabe que é sério você ouvir uma denúncia. Você acobertar é sério. Acobertar tem um fato concreto. Mas também a gente fica também com medo de denúncia falsa. Não estou dizendo aqui que é denúncia falsa ou não, apenas estou falando, ali tem denúncia sobre isso. Não tenho certeza, eu teria que investigar mais a fundo, conferir. De qualquer maneira, eu sei que isso existe. No caso dele, se é verdade ou não, não sei, de acobertamento, mas eu sei, conheço casos, aqui no Brasil vários, de igrejas que, ao invés de praticar o ensino bíblico e repreender, por exemplo, o presbítero na frente de todos, como a Escritura declara, escondem, dão ano sabático. Por quê? Não estão preocupados em fazer o que a Bíblia ordena, porque se a Bíblia diz, presbítero que vive em pecado, repreende-o na frente de todos, para que os demais temam. Se você faz isso,
porque está na Bíblia, isso é o melhor para a igreja. Isso de fato é o melhor para a igreja. Agora, quando você desobedece uma ordem dessa, é porque você não está pensando no melhor da igreja, você está pensando no melhor para a marca. A marca, a igreja, a denominação X. É óbvio, se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus e você desobedece, coisa boa você não está pensando. Infelizmente, isso acontece em igrejas no Brasil. Tem uma outra parte também do documentário que fala sobre a questão do voluntariado, mas eu já falei isso em outro vídeo aqui, então decidi nem falar nesse para não ficar mais longo do que talvez já seria. De qualquer maneira, grande mensagem com tudo isso. Primeiro, aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. Olha que coisa, pensa estar de pé. Eu sei que muitas vezes as pessoas acham, vamos ficar em silêncio diante dessas coisas, mas uma boa parte do ministério do profeta do Antigo Testamento era expor o erro. E faz parte do ensino atual também, nós mostrarmos isso aqui é errado, justamente para falar, tome cuidado. Para todos nós, inclusive para mim, para todo mundo. Mas o povo é o seguinte, o povo aceita heresias, essa é a grande mensagem que eu queria transmitir em relação a essa história da Hillsong, uma história muito triste. O povo aceita heresias e práticas erradas, em muitas igrejas, tudo em nome do sucesso. E acham que está tudo bem, porque parece fiel. Vejam os frutos. Mas lembre-se, no verão, a casa edificada na areia e na rocha parecem lindas. A edificada na areia até é muito mais linda, porque sem fundamento ela cresce rapidinho. Mas só os leigos acham que não há diferença. Porque um dia a chuva vem. Portanto, não participe de igrejas edificadas na areia, pois um dia elas vão desabar e com você dentro. Deixe seu comentário aqui, Deus abençoe, até o próximo vídeo.